Tá gravando, tudo certo, gravando, gravando, maravilha! Saudade de vocês, como vocês estão? Turminha de Álgebra 1, mas tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo bem com a família de vocês, tá? Nossa, nós professores aqui estamos correndo absurdamente nos bastidores. Eu já gravei um vídeo para vocês com relação às explicações da P2, né? Mas é a primeira vez que eu converso com vocês, diretamente com vocês, com a turma de Álgebra 1 Noturno. Saudade de vocês. Pessoal, alguns alunos estavam perguntando para mim como é que era o lance da P2, né? Como é que faz para entregar. Isso tudo já está explicado direitinho no vídeo, mas surgiram algumas dúvidas com relação às matérias da P2. Então deixa eu explicar para vocês. O que eu optei por fazer? Eu optei por divulgar primeiro a P2, né? Eu falei, deixa eu tocar a P2, deixa eu publicar para eles a P2 para eles terem uma noção do que vai acontecer e depois eu publico as aulas, tá? Até mesmo para enquanto você estiver assistindo essa aula, você já vai tomando nota, já vai sabendo o que vai ser necessário aí para fazer a sua P2, tá? Parece que nós estamos parados, mas nós não acho que assim, não estamos nada parados, nós estamos correndo muito, muito mesmo, né? Acho que no ano nunca nós trabalhamos tanto que nem essa semana. Por quê? Porque a gente precisa aprender a gravar vídeo, a gente precisa colocar material para vocês, às vezes a gente grava vídeo e fica muito grande para colocar na plataforma do Exeg, aprende a mexer no Canvas, enfim, um monte de complicações. Mas agora eu acho que a partir da semana que vem deve estar tudo normalizado. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar a aula 2 e a aula 3 para vocês, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Opa, tá invertido. Aqui, tá? Então tá assim, ó. P2 aula 2, tá? O que seria a P2 aula 1? É a aula que nós já tivemos em sala de aula. Então, nós batemos mais ou menos o ritmo de 3 aulas prova. Para essa P2 não seria diferente, seria aula, aula, aula e prova. Então, já tivemos uma aula, eu vou gravar a aula 2 sobre a P2 e depois eu gravo a aula 3 sobre a P2 e com isso você já tem todo o conteúdo. Tá legal? Bom, vamos lá. O conteúdo dessa aula é sistema de coordenadas. Ela vem logo em seguida daquele conteúdo de LI, LD, né? Então, recomendo que você pegue a sua aula, o seu caderno e dê uma olhada. Ah, o que é LI, o que é LD para vetores? Então, nós vamos continuar daí. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar vocês no quadradinho aqui embaixo e aí eu toco a matéria. Vamos lá. Ok. Espera um instantinho. Opa, fiz coisa errada aqui. Aqui, maravilha. E agora, quadradinho. Perfeito, perfeito. Tô ficando bom nisso. Tô ficando bom. Tá? Vamos lá. Então, onde está a caneta? Aqui. O que nós tínhamos visto, né, da aula passada? Só recordando brevemente, né? Então, aula passada, nós vimos o conceito de conjunto LI e LD, tá? Linearmente independente, linearmente dependente. Ok? Nós vimos isso na aula passada. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos definir conjunto de sistema de coordenadas, tá? Então, aula de hoje, né? Aula de hoje, sistemas de coordenadas. Tá? E o que é um sistema de coordenadas? Tá? Dado um conjunto LI de vetores, então, aqui eu vou dar definição para vocês. Definição. Seja beta igual a V1
V2 e V3 conjunto linearmente independente de vetores de V3, V3 ou E3, tá? É o conjunto conjunto tridimensional de vetores. Seja também, vamos pegar um ponto qualquer de V3, tá? Vou chamar de O um ponto de V3. Então, se eu tenho 3 vetores L e mais um ponto, esse ponto, porque eu chamei ponto O, parece um zero, né? É o O de origem do sistema, é o meu zero, tá? Então a gente usa o O por duas razões, o O de origem e ao mesmo tempo o zero do sistema, tá? Então, dado esse conjunto, dizemos que, podemos ir aqui, né? Dizemos que O, V1, V2, V3, ou seja, a origem e mais os 3 vetores formam um sistema de coordenadas de V3. Tá bom? Temos os sistemas de coordenadas de V3. Tá? O que é esse lance de sistema de coordenadas? Deixa eu descer aqui para vocês. O que está acontecendo? Então, eu tenho aqui meu espaço tridimensional, eu pego um vetor, um ponto O, tá? Ponto O aqui, ó. Opa, não era para ficar tão assim, mas tudo bem, tá? Pega o ponto O e pega mais 3 vetores. O vetor 1, vetor 2, vetor 3. V1, V2, V3, tá? Esses 3 vetores no espaço, eles não estão coplanares. Não são coplanares, portanto, são vetores LI, tá? Então, dado esse ponto, opa, eu falei ponto e coloquei vetor, né? Ponto O, tá? Então, dado o ponto O e mais esses 3 vetores, eu tenho um sistema de coordenadas aqui tridimensional, tá? E o que vai acontecer? Com esses 3 vetores, esse ponto, eu consigo descrever qualquer ponto do espaço. Tá? A partir disso, o que acontece? Por exemplo, se eu quero descrever esse ponto aqui, ó, pego o V1 e pega esse vetor aqui, ó, pego o dobro do V1. Tá? Ele está ocupando 2 casinhas. Vamos pegar esse vetor aqui, ó, o azul. O azul não, o verde. Tá? Eu quero esse ponto B. Ponto B não gostei do nome. Vou chamar de ponto P. Tá? Ponto P. Como que eu vou descrever o ponto P? O ponto P, ele é a mesma coisa que... Né? Não sei se vocês lembram de soma de ponto com vetor. Então, vou colocar uma recordação aqui do lado, ó. Um lápis laranja. Recorde-se. Recorde-se. Tá? Soma de ponto com vetor dá ponto. Né? Então, ó, ponto mais vetor igual a ponto. Lembrando que nós falávamos em sala de aula, vetor
né, falar o seguinte, né? Vetor arrasta ponto. Só para vocês lembrarem. Então, se eu pegar o ponto A e somar esse vetor aqui, né, o resultado vai ser esse ponto B aqui. Ou seja, A mais V é igual ao ponto B. Tá bom? Então, o vetor arrasta ponto. Tá? Então, só lembrando, como é que eu escrevo o ponto P utilizando o O, o V1, o V2 e o V3? O ponto P é a mesma coisa do que a origem, sempre começa pela origem, mais o vetor OP. Tá? Só que o vetor OP, isso é origem. Opa, eu colocando a setinha na. Tá? Isso é origem, mais o vetor OP, ele é o dobro do V1. 2V1. Eu preciso do V2? Não preciso. Eu preciso do V3? Não preciso. Então, se eu tiver esse sistema de coordenadas aqui, eu vou pegar esse sistema aqui, ó. Sistema O, V1, V2, V3. Tá? Usando essa ordem é muito importante, tá? O ponto não considera, porque ele é sempre a origem, tá? Esse ponto será sempre a origem. Como é que eu vou dizer da coordenada do ponto P em termos desse sistema de coordenadas, dessa base? Eu vou chamar isso aqui de base, tá? Já vou definir já com vocês, tá bom? Então, como é que eu vou escrever isso? Na coordenada, como isso aqui eu vou chamar de base beta, eu vou chamar esse sistema inteiro de beta. Antes eu estava chamando o conjuntinho de beta, eu vou chamar o sistema inteiro de coordenadas de beta. E eu já vou explicar por quê. Tá? Então, aqui beta conjunto. Tá? E eu vou chamar esse sistema inteiro de coordenadas de beta. Já vou explicar para vocês como que a gente define. Tá? Eu uso 2 do V1, nada do V2, nada do V3 no sistema beta, utilizando o sistema de coordenadas beta, que é a mesma coisa que utilizar o conjunto beta, tá? O conjunto ali beta, tá? Então, dado um ponto qualquer, eu consigo escrever com combinações do V2 e do V3 um ponto qualquer do R3, do V3. Tá? Já vou falar para vocês do R3. Tá? Então, para isso que serve o sistema de coordenadas. É aí que começam a aparecer aqueles números. Tá bom? Aí que começam as coisas. Aquelas coordenadas que você estava perguntando para mim, que aparecem na prova. Tá? Vamos lá. Vou fazer mais uma definição, tá? Definição ela é bem imediata. Tá? Então, seja beta igual a V1, V2, V3, um conjunto de vetores Li. Tá? Dizemos, né, Li de V3. Estou trabalhando em 3 dimensões. Tá? Dizemos que beta é chamado de base. Dizemos que beta é uma base para V3, tá? Então, uma base, ele é um conjunto de vetores Li, tá? Então, são 3 vetores Li. Definição. Vamos definir o espaço R3, tá? Dado um ponto O de V3 e
e um conjunto Li de vetores ortonormais de V3. É um conjunto Li de vetores ortonormais de V3 dado por beta igual a I, J, K. E eu vou grifar para você o que é ortonormal. Tá? Eu já explico já já. Então dizemos que o espaço de vetores dado por O, I, J e K tá? Esse espaço dado por este sistema de coordenadas como sistema de coordenadas, tá? Então dizemos que esse espaço de vetores é o espaço R3. Tá? E a partir daqui nós vamos trabalhar só com R3. O que seria sistema, o que seriam vetores ortonormais? Então, asterisco. Dizemos que um conjunto de vetores é ortonormal, conjunto de vetores é dito ortonormal quando... Opa, eu tô atrapalhando com a minha cabeça, né? Nem vi que eu tô atrapalhando. Dizemos que o conjunto de vetores é dito ortonormal quando os vetores são 2 a 2 ortogonais. Lembrando que ortogonal é isso aqui, ó. É perpendicular, tá? Isso são vetores ortogonais. Ah, por que eu não chamo de perpendicular? Pelo seguinte, perpendicular é exatamente isso. Ortogonal é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele não precisa estar encostado um no outro. Como o vetor não está em lugar nenhum, o vetor não encosta um no outro. Tá? Você pode pensar sim perpendicular, mas o nome correto é ortogonal. Tá? Porque lembra que vetor não está em lugar nenhum. Tá? Mas eu posso pensar em vetores encostados. É como ele não está em lugar... Professor, mas se vetor não está em lugar nenhum, como é que um encosta no outro? Você entende qual que é a definição? Eu posso pensar neles assim. Tá? Então, o conceito de ortogonal ele é o mesmo de perpendicular, só que o nome correto é ser ortogonal porque eu não estou trabalhando com coisas que necessariamente se encostam. Tá bom? Então, o conjunto ele é dito ortonormal quando os vetores são 2 a 2 ortogonais, ou seja, se eu tenho três vetores, vou pegar canetinhas aqui, ó. Tenho três vetores. Então, isso daqui é 2 a 2 ortogonal. Ou seja, o azul ele é perpendicular ao vermelho, o azul é perpendicular ao verde, o verde é perpendicular ao vermelho. Tá? E o vermelho é perpendicular ao azul. Tá? Isso é orto... Tá difícil de segurar isso aqui, hein? Em sala acho que eu faço melhor, né? Aqui, ó. Bom, vocês entenderam. Ah, consegui. Consegui naquelas, né? Aqui, ó.
tá? Isso é um sistema 2 a 2 ortogonal. Tá? Isso é ser 2 a 2 ortogonal. E por que ortonormal? Ele é ortonormal quando a norma de todo mundo, além disso, a norma de todo mundo ela é 1. Tá? Então é ortonormal quando os vetores são 2 a 2 ortogonais e a norma de todos os vetores é 1. Tá? Isso é ortonormal. Tá? Por que eu defini conjunto de vetores ortonormais? Pega um espaço de 3 vetores, né, espaço tridimensional, pega 3 vetores que são ortonormais, tá? Li e ortonormais, e pega um ponto qualquer. Define isso como sendo o R3. Então, para nós, o que é o R3? O R3 é isso aqui, ó. Tá? Aqui. Olha só, vou pegar um vetor aqui. I, J e K. I, J e K. Tá? São 3 vetores, todos com tamanho 1, tem tamanho pequenininho, porque eu não quero que o tamanho do vetor esteja influindo na hora de montar o sistema de coordenadas em um ponto qualquer do sistema. Ó, aqui. Tá? Então, usando esses 3 vetores, eu consigo copiar o espaço R3. Tá? Ou seja, o espaço, né, o espaço R2, que é o R2? O R2 é isso aqui, ó, como estamos trabalhando em R3, o R2 é isso, ó, um para cá e um para cá, J. Com esses dois vetores, eu copio o espaço, o plano cartesiano, né? Eu copio isso aqui, ó, tá? O x e o y. E agora com esse daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou copiando o XYZ. Deixa eu ver assim, aqui. Opa. Deu um problema aqui. Tá? Olha só. Aqui, ó, o I faz papel do X, o J faz papel do Y, como eu adoro que as coisas travem. Isso. Tá? Gente, é por isso que nós estamos atrasando demais para postar material para vocês, porque a gente grava, dá erro, grava, dá erro, grava, dá erro. Isso é muito insuportável. Eu já gravei acho que uns 6 vídeos. Voltamos, voltamos. Que alívio. Eu já gravei uns 6 vídeos e joguei 6 vídeos no lixo. Porque dá problema, enfim. É complicado. Tá, mas vamos lá. Esse agora vai. Tá? Então aqui, ó, com o I, eu copio, né, o X. É o eixo X. O J, ele me dá as coordenadas no eixo Y. Tá? E o K me dá as coordenadas do eixo Z. Ou seja, trabalhando com esses vetores, eu tenho espaço tridimensional x, y, z. Ah, professor, mas por que você não falou x, y, z logo pra gente? Porque eu não tinha x, y, z antes. Eu não tinha coordenada antes. Lembra, no nosso curso começou com vetor, no nada. Né? Então, começamos do nada, definimos vetor,
tá? Definimos ponto, ponto não, né? Mas definimos a partir do conceito de ponto, partir da geometria básica, definimos o que é um vetor em termos de caça de equipolência, fizemos algumas propriedades de vetor, ah, olhamos para soma de ponto com vetor, soma de vetor com vetor, produto entre vetor e escalar. Agora nós conseguimos definir sistema de coordenadas. Então agora a gente trabalha com xy e xyz. Tá bom? Então aqui a gente está criando o nosso primeiro sistema de coordenadas. Tá bom? Então aqui eu estou trabalhando em R3 e aqui eu estou trabalhando em R2. Tá? Então, esses vetorizinhos aqui, o IJK, eles são chamados de versores. Por quê? São os vetores que são os vetores do sistema de coordenadas do R3 e do R2. Tá? Ou seja, os vetores que formam a base para o meu sistema de coordenadas. Tá? Então eu vou definir os versores. Definição. Dizemos que em R3 os vetores da base que formam o sistema de coordenadas né? Ó, esses vetores aqui, I, J, K, são chamados de versores. Então, o que é um versor? Um versor é um vetor de tamanho 1. Tá? Isso é um versor. Por que ele tem que ter tamanho 1? Para ele não alterar, para que o sistema de coordenadas seja compatível geometricamente com a representação no espaço. Tá? Então, se eu coloco um vetor 1, 0, 0, ele tem tamanho 1. Tá? Se eu usar um versor de tamanho 2, eu coloco 1, 0, 0, ele tem tamanho 2. Aí, né, Pitágoras fica difícil de fazer ali. Tá? Você perde Pitágoras, você perde noção de ângulos, você perde um monte de coisa. Tá? Então tem muito mais vantagem de trabalhar com versores de tamanho 1. Tá bom? Para fazer geometria. Pode trabalhar com versor de tamanho 3? Pode. Não tem problema. A geometria continua existindo do mesmo jeito. Eu posso trabalhar com um sistema de coordenadas não ortonormal? Pode. Isso faz muito sentido. Tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar a mudança de sistemas de coordenadas. Nós vamos olhar para outros sistemas de coordenadas, não só esses ortonormais. Tá? Então, para muitos problemas, principalmente da física, né, e vocês como engenheiros de produção vão estudar bastante física, tá? Isso vai fazer muito sentido. Tá bom? Vamos lá. Então, esses são os versores. Tem uma outra notação para versores, que vocês podem trombar com ela, né? Então, notação. Você pode usar simplesmente o IJK, IJK, tá? Ou tem gente que coloca isso aqui, ó, IJK, só que com o chapeuzinho. É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Se você usou as letras IJK, eles já são versores. Agora, esses vetores eles são tão especiais que tem autor que usa esse chapeuzinho, tá bom? Então significa a mesma coisa. Vamos praticar algumas coisas. Praticar alguns. Então vou dar uns exemplos. Aqui, ó. Exemplo. Represente em R3 os vetores A, B, C, D. Vou fazer 4 exemplos. Tá? Vetor 1, o vetor V,
ele vai ser I mais J mais K nesse sistema de coordenadas. Tá? Aqui, o vetor, eu chamei de V, vou colocar V1. Aqui eu vou colocar V2. Oh, tá difícil fazer essa seta, hein? V2 vai ser I menos J. V3 vai ser 2I mais J. V4 vai ser começar, I mais 2K. Então, como é que vai ficar? Esse aqui, ó. I, J, K. Tá? X, Y, Z. Esse vetor, ele é a mesma coisa que o vetor 1, 1, 1 em R3. Tá bom? Na base de R3. Aqui eu não vou colocar nada porque é a base conhecida. Eu chamo de base canônica. 100, 010, 001. Isso vai ficar mais claro para frente. Principalmente no curso de álgebra 2. Tá? Então o R3 ele é conhecido. Eu não preciso colocar nada de especial aqui, ó. Tá? Agora, se for uma base estranha, eu preciso dizer quem que é a base que eu estou usando. Tá? Esse vetor vai ser o 1 no x, menos 1 no y, 0 no z. Esse 2, 1, 0. E esse daqui 1, 0, 2. Tá? Ou seja, o 1, 1 ele vai ficar aqui, ó. Né? 1 no x, 1 no y, 1 no z. Vai ficar assim, ó. Esse vetor. Tá? Aqui. Tá meio estranho isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se consigo desenhar um pouquinho melhor. Opa, apaguei o eixo. Vamos desenhar o eixo de novo. Tá, o eixo Z. Aqui, o XY está aqui. Em paralelo aqui. Em paralelo aqui. E o 1 no Z está aqui, ó. 1 no Z. Ele vem aqui. Tá? É o 1, 1. Altura 1. Tá bom? Agora, esse daqui. O 1 menos 1, 0. Opa, desenhei grande e vou me arrepender depois. Tá? 1 no X. Dessa vez eu vou colocar o X aqui, ó. X, Y, Z. Tá? Então, 1 no X, menos 1 no Y e 0 no Z. 1 no X, menos 1 no Y e 0 no Z. Paralelo aqui, ó, desse vetor. Tá? Esse vetor ele tá no plano. Tá? Esse é o vetor 1 menos 1, 0. O vetor 2, 1, 0. Vou colocar x, y, z. Orientei assim. 2 no x, tentar mais esticadinho aqui. 1 no y, ele tá aqui, ó. Vem paralelo aqui no x, vem paralelo aqui no y. Esse vetor, 0 no z, né? Não tem altura. Tá aqui. Agora, 1, 0, 2. Deixa eu ver minha cabeça, está atrapalhando? Não. Tá. 1, vou colocar aqui x, y e z. 1
0 e 2, 2 de altura. Então ele está aqui, ó. Opa, 1 no x, né? 1 aqui, 2 aqui, vem paralelo ao z, vem paralelo ao x. Tá aqui o vetor em 3D. Voltamos? Voltamos. Gente, eu ainda vou infartar com esses erros. Imagina, ó, já estão 35 minutos de gravação. Imagina perder tudo isso aqui. Não só perder isso, mas perder tudo que a gente fez. Acontece várias vezes. Não está fácil para nós, professores. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, ok, está desenhado, faltou desenhar o vetor, né? Antes de ser interrompido por uma falha no sistema da Microsoft. Aqui, ó. Tá bom? Tá esse vetorzinho aqui. Ok? Maravilha, maravilha. Tá, então, representação do sistema de coordenadas desses vetores no sistema de coordenadas padrão do R3. Vamos fazer um outro exemplo. Pega aquele do triângulo. Isso aqui, ó. Considere o seguinte triângulo de vértices A, B, C e PNQ os pontos médios das arestas. Ou seja, eu tenho o triângulo aqui, ó. Um triângulo qualquer. Tá? A, B, C. Tá aqui o ponto médio P. Aqui N. E aqui Q. Primeiro, encontre as coordenadas do ponto Q no sistema dado por A, AB e AC. Ó, voltamos para o caso R2, né? Estamos em duas dimensões. Tá? O que acontece em duas dimensões? Para eu ter uma base, esses dois vetores, ó, AB e AC, eles são LI. Tá? Portanto, eles formam uma base para V2 ou também R2. Eu já posso estar colocando o sistema de coordenadas aqui pensando em R2. Tá? Mas por enquanto, como eu estou trabalhando de forma bidimensional, estou trabalhando no espaço euclidiano, V2, eu vou deixar só isso daqui. Tá? Lembrando que às vezes a gente pode colocar V2 ou E2, E de Euclides, espaço euclidiano. Nós podíamos colocar assim, ó, só para dizer para vocês. Né? Para colocar igual. E2, né, do espaço euclidiano. Nós colocamos algumas vezes essa anotação, mas vamos deixar V2 para manter a anotação da aula. Tá? A mesma coisa. Tá bom? Então, eu tenho uma base em duas dimensões
e eu quero nesse sistema de coordenadas. Significa o quê? O que significa essa questão? Eu tenho que escrever, vou colocar em verde, ó, o que eu tenho que fazer. Tá aqui. Temos que encontrar o vetor AQ. Por que AQ? Porque A é a origem do sistema de coordenadas. Tá aqui, ó, origem. Tá? Eu tenho que encontrar o vetor AQ escrito apenas como AB e AC. Não é escrito como, né? Escrito em função de. Apenas. Vou colocar assim, ó. Apenas utilizando A, B e AC. Aí, a minha cabeça atrapalhando aqui de novo. Deixa eu colocar minha cabeça para cá. Ó. Tá? Acho que aqui não vai atrapalhar. Tá? Maravilha. É isso que eu tenho que fazer, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos resolver isso, depois a gente passa para o próximo exercício. Então, resposta. Eu sei que AQ é a mesma coisa que AB mais BQ. Isso é AB mais BQ. Tá? Ao mesmo tempo que AQ também é igual a AC mais CB, mais CQ, né? Ele é AC mais CQ. Só que o CQ, tá vendo? O CQ ele é a mesma coisa que menos BQ. Isso é igual a menos BQ. Né? Ou seja, vou escrever de novo a parte de cima. AQ é igual a AB mais BQ. AQ é igual a AC menos BQ. Tá? Ele é o BQ com sinal contrário. Eu vou somar as duas equações e vou ter a seguinte equação. 2AQ vai cortar aqui. Isso é igual a AB mais AC. Ou seja, AQ é a mesma coisa que passo 2 dividindo meio de AB mais AC. Agora vamos transformar isso em sistema de coordenadas, né? Ou seja, eu já tenho aqui o AQ. AQ é igual a, vou fazer a distributiva, meio de AB mais meio de AC. Isso é a mesma coisa que escrever meio utilizando o sistema de coordenadas dado, o sistema beta. Tá? Ah, professor, eu nem chamei isso aqui de beta. Vamos chamar aqui, ó.
chamar isso aqui de beta, ó. Tá? Pensa o seguinte, pessoal. Para escrever um vetor no sistema de coordenadas, o mais relevante são os vetores, não ponto de origem. Tá? Sem os vetores. Claro que você precisa, né, saber da onde ele começa, aonde ele termina. Óbvio que a origem faz diferença, mas na hora de escrever eu só preciso dos vetores. Então, por isso que eu vou usar a mesma notação para base, conjunto ali e sistema de coordenadas. Tá? Eu podia chamar isso aqui de beta, tá? Mas eu vou chamar todo o sistema de coordenadas de beta também. Tá? Então, minha base ou meu sistema de coordenadas vai ser praticamente a mesma coisa, por isso nós vamos dar a mesma notação para eles. Tá? Ou seja, para escrever o vetor AQ, eu só preciso de meio do AB e meio do AC. Meio do AB, meio do AC. Né? E as coordenadas do vetor AQ é a mesma coisa que a coordenada do ponto Q. Tá? Então, para achar a coordenada do ponto, eu preciso achar o vetor origem ponto. De novo, para encontrar a coordenada do ponto, eu preciso encontrar as coordenadas, eu preciso decompor o vetor origem ponto, o AQ, usando os vetores da base. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Fazer com o B. Vou pegar o B aqui. Minha cabeça está atrapalhando. Acho que não, né? Deixa eu voltar. Vou voltar para cá. E eu vou pegar isso aqui, ó. Eu quero o vetor PQ. Tá? Agora eu não vou pedir coordenada do ponto, eu vou pedir para escrever os vetores o PQ em função de AB e AC. Tá? Então um eu pedi ponto, outro vou pedir vetor. Vai ver que a técnica é a mesma, por isso que a notação é a mesma. Encontre as coordenadas do vetor PQ em beta. Tá? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Escrever o vetor PQ só utilizando os vetores AB e AC. Tá? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Deixar anotado aqui para vocês. Cuidado com a minha cabeça. Aqui, encontrar PQ utilizando apenas os vetores da base, ou seja, AB e AC. Tá, deixa eu olhar pra cá. Isso, tá? Então, ó, o PQ tá aqui. Deixa eu traçar ele com lápis laranja. Aqui, ó. Ó o PQ. Eu preciso usar esse vetor. Tá meio torto esse vetor aqui, né? Eu preciso usar esse vetor, tá? Como é que eu vou fazer? Vamos escrever o PQ usando só isso daqui, ó. Ou seja, o PQ ele é o PB mais BQ. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o triângulo, porque eu enxergo exatamente a mesma coisa que vocês.
ver se ele cabe aqui, ó. Ah, maravilha. Tô ficando muito bom. Tá, então, de novo, eu só trouxe o desenho pra cá pra eu fazer junto com vocês. Senão nem vocês enxergam, nem eu enxergo. Tá? Então, PQ, ele é igual a PB mais BQ. Maravilha, ó. É o PB mais BQ, tá? Soma de vetor. Trombinha no rabinho. Vocês gostam de falar isso aí, né? Ah, professor, mas eu não posso usar o PB. Eu só posso usar o AB e o AC. Tá? Mas o PB, ele não é metade do AB. Tá? O PB aqui, ó. Ele é metade do vetor AB. Então, vamos trocar. Meio de AB. Ok, esse problema eu já resolvi. Só que o BP? BQ. Tá trava-língua hoje, hein? O BQ. Né? Vamos escrever o BQ usando só AB e AC. Em primeiro lugar, o BQ ele é metade do vetor. Não precisava disso. Ele é metade do vetor BC. Concordam? Ó? BQ é metade do vetor BC. Isso é meio de AB. Opa, tô atrapalhando com a cabeça. Tá? Meio de AB, deixa eu ver se... Acho que aqui dá. Aqui. Ó, que maravilha, hein? Deixa eu colocar aqui, pra não atrapalhar. Tá, onde eu estava? BC. Tá, agora vamos usar o BC e escrever o BC utilizando AB e AC. Tá? O BC ele é BA mais AC. Então isso é meio de BA mais AC. Professor, pode escrever o AC? Pode, mas não pode escrever o BA. Tá, mas o BA ele é menos AB. Isso é igual a meio de AB mais meio de menos AB mais AC. Certo? Maravilha. Então, deixa eu ver aqui. Voltamos. Maravilha. Aqui, ó. O que vai acontecer? Ai, gente, como eu adoro isso. Ou seja, meio de AB menos meio de AB né? Mais meio de AC. Corta esse com esse. Isso é igual a meio de AC. Olha que interessante. Tá? Isso eu fiz do jeito padrão, mas se a gente voltar para cá, ó, quem que é o meio de AC? Meio de AC tá aqui, ó. O AC tá aqui, o meio de AC é exatamente o AN, tá? Então, o PQ é exatamente o vetor AN. Entenderam? Se tivesse usado geometria, ó, esse aqui é paralelo a esse, já saia mais rápido, tá? Então, é o meio de vetor, meio do AN, já dava para ter sacado isso aqui antes, tá? Agora, vamos olhar para ele como sistema de coordenadas, né? Ou seja, no sistema de coordenadas, o PQ, a coordenada é 0 do AB e meio do AC. No sistema
beta. Tudo bem? Maravilha. Tá, então com isso terminamos a parte de sistema de coordenada, né? Vou botar aqui. Então nós terminamos a parte de sistemas de coordenada. O que é importante vocês prestarem atenção? Que a notação para ponto e vetor, a notação em termos do sistema de coordenadas, ela é a mesma. Tá? Eu uso o mesmo termo, a mesma terna, né? x, y, z para representar vetor e x, y, z para representar ponto. Tá? Isso é importante vocês notarem. Vou voltar só um instantinho, eu falei que eu ia terminar, não vou terminar não, vou voltar para cá. Que isso aqui é importante ressaltar para vocês. Então, só para terminarmos, tá? Então, importante. Dado um sistema de coordenadas, utilizamos a mesma notação para ponto e vetor. Tá? Eu escrevo da mesma forma. Ou seja, isso gera uma certa ambiguidade. Vou pegar esse tema aqui, ó. Né? X, Y, Z no R3. Professor, como é que eu representaria esse ponto aqui? Vamos pegar o ponto 1, ó, 1 no X, 1 no Y e 1 no Z. Esse ponto aqui, ó. P igual a 1, 1, 1. Tá? Eu já coloquei no sistema de coordenadas, ó. P igual a 1, 1 no X, 1 no Y, 1 no Z. E como é que eu represento o vetor 1, 1, 1? Vai da mesma forma. Se eu olhar para o ponto, eu estou olhando isso aqui. Ficou horrível esse traço, né? Vou colocar de vermelho, de azul. Tá? Aqui, ó. Eu posso representar o vetor V. Como é que esse vetor V, que começa aqui e termina num V no sistema de coordenadas, é o próprio vetor 1, 1, 1. Tá? Então eu represento 1, 1 para ponto e vetor 1, 1 para vetor. Eu tenho a mesma notação para ponto e vetor. Quer dizer a mesma coisa. Tá ok? Então isso é importante ressaltar. Espero que você tenha aproveitado a aula. Essa aula ela tá na tua P2. Eu estou cobrando um probleminha parecido com aquele que a gente fez na P2. E se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Lembrando que ainda haverá mais uma outra aula sobre dependência e independência linear para sistema de coordenadas. Isso também está na tua P2. Tá bom? Um abraço a todos vocês. De novo, espero que você esteja bem, espero que a tua família esteja bem. E já já a gente volta a se ver, já já a gente sai dessa. Um abraço, até mais.